15 estruturas misteriosas construídas há milhares de anos. São estruturas construídas há milhares de anos e milagrosamente preservadas até hoje, feitos de materiais de origem desconhecida e escondendo suas verdadeiras funções de maneiras incompreensíveis. Elas contêm muitos quebra-cabeças sem solução. Algumas delas podem surpreender com sua idade impressionante, outras são impressionantes em tamanho, e o terceiro tem características arquitetônicas verdadeiramente fantásticas. Olhando para essas construções, só podemos imaginar como era nosso mundo há milhares de anos. Como as pessoas conseguiram extrair materiais de construções únicas, paredes de pedra indestrutíveis e monolitos de rocha separados de propósito, incompreensível para nós. Número 15. Pedras Guia da Geórgia, Estados Unidos. No nordeste da Geórgia é o único monumento conhecido pelo público em geral, com o nome de Georgia Guidestones. O edifício impressionantemente grande é um complexo de 6 lajes de granito. A altura de cada uma delas é de 6 metros e 10 centímetros e o peso é de 20 toneladas. Nas lajes de granito foram esculpidas inscrições em 8 línguas do mundo, que devem servir de instrução para as pessoas que sobrevivem ao apocalipse para a restauração da civilização. O Incomum Memorial na Geórgia foi inaugurado em 1980 e foi construído pelos especialistas de construtora Elberton Granite Finish Company. O monumento também se caracteriza pela orientação astronômica que permite acompanhar o movimento do Sol. Na parte central do monumento, há uma abertura através da qual o North Star pode ser visto em todas as estações. Número 14. O Templo de Júpiter, Líbano. O Templo de Júpiter em Baalbek era um colossal templo romano, dedicado à adoração de Júpiter, o equivalente romano do deus grego Zeus. Localizava-se na antiga cidade romana de Heliópolis, hoje Baalbek, 86 quilômetros a leste de Beirute, no Líbano. Embora o antigo edifício esteja agora em ruínas, ainda é admirado pelas suas dimensões e características construtivas. O principal segredo do templo são as enormes placas em sua base, além de colunas de mármore esculpidas, cuja altura chegava a 20 metros. Número 13. Göbekli Tepe, Turquia. É um antigo santuário que fica no ponto mais alto de uma extensa cordilheira, localizada a cerca de 15 quilômetros ao nordeste da cidade de Şanlıurfa. É um lugar arqueológico formado por uma série de monumentos megalíticos circulares e retangulares dispostos em forma de recintos, localizados na província de Şanlıurfa, no sudoeste da Turquia. Cada círculo lembra um pouco Stonehenge, mas os círculos de Göbekli Tepe foram erguidos cerca de 1000 anos antes de Stonehenge. Mas a disposição de seus pilares e sua decoração indicam que deve ter sido de uma civilização complexa, algo que os cientistas não acreditavam ser possível na época. Número 12. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu ocupa um lugar especial entre os monumentos mais incríveis e únicos do mundo. Esta antiga cidade dos Incas foi melhor preservada após vários milhares de anos. Hoje, os visitantes do complexo arqueológico único têm uma excelente oportunidade de passear pelas ruas antigas e participar da história. O complexo arqueológico foi descoberto por Hiram Bingham. Sua expedição iniciou as escavações em 1911. Número 11. Grande Zimbábue, Zimbábue. Na África Austral existe um complexo de ruínas únicas, com o nome geral de Grande Zimbábue. Nem todos sabem que a terra africana do mesmo nome recebeu o nome deste lugar arqueológico.
De acordo com dados históricos, esta área foi habitada há vários milhares de anos pelas tribos Shona. Essas pessoas construíram muitos edifícios, cujas ruínas são tão atraentes para os turistas e pesquisadores modernos. Número 10. Ruínas de Chavandinhuantar, Peru. No Peru existem edifícios notáveis, que também valem a pena ver para os turistas mais experientes. Acima de tudo, as ruínas da antiga cidade de Chavandinhuantar devem ser mencionadas. Estão localizadas no território da região do mesmo nome. Os moradores sempre as mantiveram por seus poderes únicos e mágicos. A antiga cidade de Chavandinhuantar foi fundada 327 anos antes de Cristo. Na maior parte da cidade havia templos e edifícios sagrados. Número 9. Castelo de Coral, Estados Unidos. Na cidade de Homestead, localizada no estado da Flórida, encontra-se o único castelo de coral, Coral Castle. Este é o nome de Steengarten, que pode se descrever como um verdadeiro em todo o mundo. O impressionante complexo de estátuas, cujo peso total é de 1.100 toneladas, foi construído manualmente, sendo admirados por milhões de pessoas de todo o mundo por muitos anos. O autor é Ed Lisklein, o imigrante da Letônia, quem, a causa de um amor infeliz, fez este ato heróico. Número 8. Planície de Jars, Laos. Não muito longe da cidade de Phon Savan, no Laos, fica a estranha planície de Jarros de Barro, área subdesenvolvida em cujo território são apresentados centenas de edifícios de pedras. O contorno desses edifícios é uma reminiscência de frascos reais. A diferença está apenas no tamanho impressionante. A altura das formações rochosas é de 1 a 3,5 metros e o diâmetro médio é de cerca de 1 metro. O peso do maior jarro é de aproximadamente 6 toneladas. Quem por centenas de séculos criou esses inexplicáveis edifícios de pedra? Continua sendo até hoje o principal autor do Laos. Número 7. Megalitos no Parque Asuka, Japão. Megalitos no Parque Asuka, Japão. Vários edifícios admiráveis podem ser vistos no Parque Japonês Asuka. Aqui os enormes megalitos repousam há vários séculos, cuja finalidade exata permanece confusa e intrigante até hoje. De acordo com a versão principal dos pesquisadores, os megalitos gigantes, com os padrões esculpidos na superfície, serviam como antigos altares de sacrifício. Um dos megalitos mais interessante é Sakafune-ishi. Em sua superfície descobriram-se estranhos vestígios que os pesquisadores levaram à versão sobre o propósito sagrado das pedras. Número 6. O Templo Kailasanatha, ou Templo Kailash, Índia. É um dos 34 mosteiros e templos que se estendem por 2 quilômetros e foram esculpidos lado a lado na parede de um penhasco de basalto, no complexo arquitetônico localizado em Ellora, Maharashtra, Índia. O colossal templo foi construído pelo rei Krishna I no século VIII, em um único bloco monolítico, escavado do topo da montanha para baixo. Construído a partir de um único bloco de pedra esculpida, o templo Kailasa é considerado um dos templos mais impressionantes da arquitetura rupestre indiana. Número 5. Domos de Janas, Itália. São autênticas casas em miniatura escavadas na rocha por antigas populações que viveram na Sardenha. Foram usados por mais de 1.500 anos. São grutas de pedras esculpidas na rocha e com uma forma muito especial. Antigamente eram usadas por diferentes populações de Sardenha para enterrar seus falecidos.
Essas cavernas estão dispostas uma em cima da outra com a ideia de criar uma necrópole para abrigar até 100 mortos, posicionados em posição fetal com pertences para usar na vida após a morte. O elemento mais especial dessas cavernas é que são miniaturas das casas em que os habitantes da ilha viveram. Número 4. Pedra de atualização da relíquia, Japão. A única formação feita pelo homem é a relíquia de pedra, também conhecida como Santuário Oise. Mesmo na Idade Média, a enorme pedra foi declarada santuário. O templo foi erguido ao lado dela. A história da origem da pedra é desconhecida. A relíquia é impressionante. O comprimento do monolito é de 5,70 metros, a largura é de 6,5 metros e a altura é de 7,20 metros. De acordo com estimativas aproximadas, o peso da pedra Heirloom tem cerca de 600 toneladas. Número 3. Gothic Circle, Alemanha. Na cidade alemã de Goseck existe um curioso fosso circular neolítico, chamado Kreisgrabenreich, Goseck. Trata-se de um conjunto constituído por várias trincheiras concêntricas, cujo diâmetro é de aproximadamente 75 metros, bem como anéis de paliçada, que são complementados por portas em locais específicos. A construção em comum foi descoberta por pesquisadores ainda em 1991, durante um voo sobre este terreno. Os pesquisadores notaram a estranha silhueta redonda no campo de trigo. Número 2. Pilar de Ferro de Delhi, Índia. Pilar de Ferro de Delhi, Índia, a cidade indiana de Delhi, tem um marco misterioso, o Pilar de Ferro. Localiza-se na periferia da cidade e foi construído, segundo a opinião de estudiosos, há cerca de 1.600 anos. Embora a coluna fosse feita inteiramente de ferro, não foi danificada pela corrosão ao longo de uma vida tão longa e manteve sua aparência original por mais de 16 séculos. Os cientistas modernos não encontram nenhuma explicação para esse fato estranho e nem conseguem explicar como a coluna se formou. Número 1. Fortaleza de Sacsayhuamán. A fortaleza de Sacsayhuamán, no Peru, à beira da antiga capital dos Incas, Cusco, encontra-se um misterioso castelo Sacsayhuamán que envolve muitas lendas interessantes. No centro do edifício encontra-se a impressionante estrutura de pedra redonda, o Son Calender. Mesmo depois de vários séculos após a fundação, o castelo se conserva. No território você pode ver muitas construções baratas usadas para armazenamento de água e alimentos.